Olá, famílias! Bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como construir uma rede de apoio eficaz na gestação e no puerpério. Vamos juntos? Mas antes de falar, eu queria que vocês se inscrevessem aí no canal, para quem não é inscrito, curte nosso vídeo e segue a gente lá nas redes sociais, tá bom? Então vamos lá? Primeiro ponto que eu acho importante da gente falar é o que é uma rede de apoio. A rede de apoio é toda aquela pessoa, aquela figura que você pode contar naqueles momentos que você sente mais dificuldade, aqueles momentos que você não tá legal, aqueles momentos que você precisa de alguém do seu lado. Então, a rede de apoio é a pessoa que é sua figura de apego, a figura que você tá sempre recorrendo nos momentos que você tá mais tensa, que você tá mais triste, que você precisa aí de um apoio. Entenderam? Começaram a pensar em qual a rede de apoio que vocês têm aí do lado de vocês? Quem que vocês recorrem nesses momentos? A gente sempre tem algumas figuras aí na nossa vida que normalmente são as que a gente mais solicita nessas horas, né? A mãe, o namorado, uma melhor amiga. Então, essas figuras são muito importantes na nossa vida e elas são fundamentais, principalmente nos momentos de mais estresse e de mais tumulto ali que a gente está aprendendo, ou se transformando, ou se refazendo. Então, são momentos que a gente normalmente solicita muito essa figura de apoio aí perto da gente, para que a gente tenha forças para superar esses momentos, não é mesmo? E durante a gestação e o pós-parto não é diferente. Nós sabemos que a gestação é um processo de muito aprendizado, de muita mudança, de muita transformação e muitos desafios para a mulher, principalmente. Então, são momentos da nossa vida, a gestação e o puerpério, em que nós vivemos um estresse um pouco maior, o pico de estresse maior, um pico de ansiedade maior também. Então, nesse momento de gestação, a mulher vai acabar demandando um pouco mais essas figuras de apoio para perto dela, né? Eu queria dar um exemplo para vocês, que é um exemplo de uma mulher que eu atendi há não muito tempo atrás, e que essa mulher, ela ia no posto de saúde com muita frequência, era uma gestante, ela estava grávida do seu primeiro filho e ela ia nas unidades de saúde com muita frequência procurar um médico, procurar a enfermeira, atrás sempre de um conselho, atrás sempre de uma palavra de apoio para ela ali, né? O médico veio para mim falando que aquela mulher estava muito ansiosa e com muito medo ali da gestação e que ela precisava de um apoio porque ele ficou com medo de como ela estava reagindo àquela gestação, achando que de repente ela podia estar negando aquela gestação naquele momento. Então, quando eu atendi essa mulher, eu pude entender um pouco melhor a sua história, né? Era uma mulher que veio com seu marido para a cidade onde a gente mora há pouco tempo. Era uma cidade nova, onde ela não conhecia ninguém, ela não tinha nenhuma figura de referência. O marido trabalhava muito, então ficava muitas horas longe de casa. Ela se encontrou grávida, não era uma coisa planejada para aquele momento exatamente, é uma coisa desejada, mas não planejada para aquele momento exatamente, com a família muito longe e ela não conseguindo ter esse contato sempre com a família o tempo todo. Então ela encontrou nas figuras ali, no médico, na enfermeira, ela encontrou neles figuras de referência, figuras de apoio ali, de apego que ela pudesse ter. Então era por isso que ela constantemente ia ao posto de saúde, atrás do médico, atrás da enfermeira, porque era ali onde ela ficava mais tranquila, onde ela ficava mais calma, que as informações eram passadas mais tranquilamente para ela e que ela confiava naquilo que ela estava vivendo ali. Então, como eu falei antes, você vê como a gestação é um período de aumento de estresse, de aumento de ansiedade. A gente vive muitas transformações, muitos medos, muitas inseguranças.
E aí, quando a gente passa por isso sozinha, ainda mais numa primeira gestação, quando a gente não conhece, como é o caso dessa paciente que eu atendi, ela se mostrou muito mais fragilizada naquele momento, né? Ela precisava de alguém que estivesse do lado dela, falando para ela o que era certo, o que era errado, se ela estava indo bem, se ela não estava indo bem. E com a família dela tão distante, ela se viu ali vinculada com a equipe de saúde, que também é uma rede de apoio. Então, a rede de apoio, ela se dá de muitas formas, das formas mais abrangentes possíveis, através de pessoas conhecidas, próximas, através de pessoas até às vezes pagas, profissionais, o psicólogo, o médico, a enfermeira, e também através de outras coisas que a gente vai ver mais pra frente. Essa minha paciente, como que ela conseguiu estabilizar um pouco mais esses sentimentos e lidar com o final da gestação e com o puerpério dela também, né? Ela foi apresentada a um grupo de apoio virtual, onde lá as mulheres faziam muitas trocas em relação à maternidade, à maternagem, e ali ela se sentiu realmente acolhida e foi quando ela realmente deu um pouquinho de trégua ali nas equipes de saúde da família para ficar um pouco mais tranquila com esse grupo de apoio virtual e com o apoio que ela recebia do marido, porque aí o marido começou a ficar bem mais participativo em relação à gestação e ela ficou bem mais tranquila também. Mas o que eu quero falar aqui para vocês hoje é como que a gente pode construir uma rede de apoio eficaz. Então eu vou pedir para vocês pegarem um papel com um lápis mesmo, para vocês irem anotando certas coisas que eu forem falando aqui e vocês irem colocando no papel para estruturar a rede de apoio de vocês, tá bom? Então, vamos pensar quais são as pessoas próximas de você, as pessoas que você realmente pode contar e que estão sempre junto de você nas situações da sua vida, do seu dia a dia. Seu marido, mulher, namorado, sua mãe, sua sogra, uma prima, uma amiga que realmente está sempre perto de você. Vai pensando, vai anotando aí no papel todas as pessoas que estão do seu lado quando você consegue, aí, quando você tem necessidade. Quais são as pessoas que realmente você pode contar? Conseguiu pensar? Anotou? Essas pessoas podem ter uma interferência na nossa vida tanto positiva quanto negativa. Negativa em que sentido que eu digo? Pessoas às vezes que estão perto da gente e às vezes nos deixam meio desestruturadas, assim. Mas elas estão ali. Mas elas deixam a gente meio assim com raiva às vezes, porque dão muito palpite, ou porque falam umas coisas que não acha legal, mas elas estão ali do seu lado. Então anota aí quem é o positivo, quem é o negativo. Pode colocar do lado também do nome dessas pessoas, certo? Agora vamos pensar nas coisas, nas pessoas ou nos profissionais que você de repente pode pagar para te ajudar, ou então que eles estão ali até realmente, por exemplo, médicos, enfermeiros do SUS, pode ser, né? Mas são as pessoas que ou você paga ou estão ali para te ajudar profissionalmente e não por serem seus amigos. Um médico, a enfermeira que te atende, um psicólogo que te atende, que te acolhe, a faxineira que vai fazer a faxina na sua casa, a pessoa que você compra comida, não sei. Pensa quais são os usos que vocês fazem ou as possibilidades que vocês têm aí de fazer uso dessas pessoas para poderem te ajudar. Pensou? Então vamos ampliar um pouquinho mais esse olhar. Agora a gente sai do que é perto da gente, do que está ali em volta da gente e vamos pensar nas coisas mais amplas que estão do lado, no nosso território, que fazem parte de algumas instituições que a gente frequenta. Então começa a pensar um pouquinho. Você frequenta alguma igreja, uma religião? Você frequenta algum grupo de apoio? Aonde você vive? Tem um mercadinho? Tem uma farmácia? Ou quais são as coisas ao seu redor que podem te ajudar? Até o posto de saúde que você usa ou a clínica que você frequenta.
Então, quais são as coisas em volta de você que de repente você se sente que você pode pedir um socorro lá quando você tiver alguma necessidade? Conseguiu imaginar essas outras coisas todas no território? Agora vamos pensar um pouquinho nas suas necessidades individuais. Pensa bem agora, durante a gestação, quais são suas necessidades individuais agora? Você precisa de alguém que te ajude com a casa, você precisa de alguém que te ajude dando uma carona para o trabalho, você precisa de alguém que te ajude com a alimentação. Quais são suas necessidades agora? E pensa também um pouco nas suas necessidades que vão ter quando uma criança nascer. Pensa que você, mãe, tem que estar focada com o seu bebê. A relação, construir a relação sua com aquele bebê, a amamentação que demanda muito tempo. Então você vai precisar ter esse foco, até para você ficar mais tranquila, vivenciar isso tudo com mais tranquilidade. Pensa nas suas necessidades naquele momento. Quem vai poder cuidar da sua comida? Quem vai poder estar ajudando você a arrumar a casa ou arrumando até a casa por você, por que não? Quem vai poder estar cuidando dos seus outros filhos, se você tem outros filhos? Conseguiu visualizar isso, suas necessidades? É importante a gente se conhecer. O autoconhecimento é uma coisa muito importante durante toda a nossa vida e na gestação e no puerpério mais ainda. Então, agora, um outro ponto que vocês vão fazer de agora em diante. Vocês já sabem quem são as pessoas que você pode contar, vocês sabem o que está em volta de vocês que também vocês podem contar. Agora vocês vão conversar com essas pessoas sobre as suas necessidades. Então essas pessoas têm que ter claro na mente delas o que você precisa delas. Porque o que acontece muitas vezes com a mulher no pós-parto? A mulher tá ali em volta com o bebê, querendo tentar aquela relação, aprendendo a lidar com aquela criança, com a amamentação, que já é bastante desgastante. E aí vem uma comadre com super boa vontade na sua casa e em vez dela te ajudar com a limpeza da casa ou com alguma coisa ali para comer, ela pega o bebê de você e fica ninando o seu bebê. Quer dizer, será que ela te ajudou realmente? Ou será que não, né? Então é importante conversar com essas pessoas envolvidas, com essa sua rede de apoio sobre o que você realmente precisa delas e o que você quer delas naquele momento. Até para você, aquelas pessoas, lembra aquelas pessoas que a gente colocou um negativo ali do lado? Que eram pessoas com influências talvez um pouco mais negativas em você? Então até essas pessoas, elas podem te ajudar, mas talvez você tenha que falar mais para elas como elas vão te ajudar. Então, falando para elas, olha, eu resolvi amamentar, então por favor não critique esse meu desejo, me ajude, esteja do meu lado para que eu consiga realizar o que eu planejei para mim. Porque muitas vezes o que a gente escuta muito no pós-parto e durante a gestação inteira é muito palpite, né? Isso pode, isso não pode, vai dar certo, não vai dar certo. Isso deixa a gente mais estressada, então atrapalha mais do que poderia ajudar. Então, essas pessoas que estão do nosso lado, que querem nos ajudar, a gente tem que muitas vezes ensinar elas o que elas podem realmente nos ajudar. Tudo bem? Sei que muitas vezes isso não é fácil, ainda mais quando a gente lida com a família do marido, com a sogra, e às vezes até com a mãe, né? Como você fala para sua mãe que você não quer que ela faça isso ou aquilo, né? Muito difícil isso e às vezes muito conflitante para a gente mesmo, né? Mas é um treino e é uma coisa que a gente tem que aprender a ir conversando com as pessoas irem te respeitando como mãe agora. E não mais como filha que você foi, mas agora como mãe que você é. Uma dica também bem interessante nesse processo é que você esteja bem afinada com seu parceiro e que vocês conversem cada um com o seu lado da família. Então, para você não ser a chata que fica falando coisas aí, que você converse com a sua família e com todos que estão ali por perto e ele converse com a família dele. Então, a sogra, as irmãs, ele que vai conversar e ele que vai passar para elas qual são suas necessidades naquele momento. Essa é uma boa dica também, pode ajudar bastante. E para quem está pensando que não tem rede de apoio, que não tem ninguém por perto para dar uma ajuda,
a gente sempre consegue construir uma rede de apoio. Nem que essa rede de apoio seja muitas vezes formada por pessoas profissionais ali perto da gente, então rodas de conversa, o médico mesmo, a enfermeira que nos acompanham, até rede de apoio virtual. Então, às vezes as pessoas que estão longe, elas muitas vezes nos dão um maior apoio até do que as que estão ali do nosso lado. Então, grupos de apoio a mães, rodas virtuais ali de gestação, de puerpério, estar próxima, nem que seja virtualmente, das pessoas que você se sente mais tranquila, isso também pode te ajudar bastante. Quem também não se sente muito acolhida no ponto de poder buscar esses apoios, pode também fazer um planejamento um pouco maior do puerpério. Uma das coisas que é uma dica fundamental que a gente, enquanto doula, dá para as nossas doulandas, é que elas congelem algumas comidas ali naqueles dias que estão próximos ao parto, que elas comecem a fazer comida e congelem um prato, faz a comida e congela um prato, para que depois no puerpério elas possam usar essas coisas congeladas e não se preocuparem tanto com a alimentação delas. Então é isso. Viu como é possível construir uma rede de apoio eficaz nessa fase da gestação e do puerpério? Com essas pequenas dicas, escrevendo, se entendendo, se conhecendo e colocando isso em prática, falando com as pessoas que estão ali próximas de você, tenho certeza que vai dar certo e que você vai viver essa fase de uma maneira bem mais leve e mais tranquila. Gostou do vídeo? Curte aí, comenta, deixa aí nos comentários pra gente conversar um pouquinho e vai lá nas nossas redes sociais e curte lá também, Beabá da Família. Vamos junto?